Intenções para a Santa Missa. Aniversariantes: Vicente Marques Barbosa Cajado Jorge, Maria de Fátima Mendes Moura, Rua Antônio Alves da Costa, Marcelo Barros do Carmo, Rua Gaudêncio Moreira, Angelina Rodrigues da Silva, Rua Francisco das Chagas, Francisca Martins Taveira, Mulungu, José Santiago Rodrigues, Rua Padre Hélio, Antônia Gomes do Nascimento Neta, Lagoa do Barro, Francisco Mendes Oliveira, Água Branca, Otília Fernandes da Conceição, Rua Gonçalo de Paula, Antônio dos Santos Gomes de Souza, Buriti dos Brais, Joaquim Bernardino de Andrade, BR 404, Maria Auxiliadora Alves de Araújo, Rua João Vieira Passos, Ana Kessia Lopes Dias, Rua Raimundo Evaristo, Antônio Edson Lopes Teixeira, Mulungu, Adelina Melo Marinho, Rua Aleixo Vieira, Maria Auxiliadora Vieira Barros, Rua João Luciano, Maria da Conceição Pereira, Rua Antônio Alves da Costa, Sebastiana Lopes Mateus Souza, Mulungu, Maria do Carmo Rodrigues Carlos, Rua Gonçalo Martins de Paiva. Aniversário de casamento: Maria da Conceição de Paula Santos Rodrigues e Vicente Aleixo Rodrigues, Rua Nilton Evaristo, Luzinete Gomes Dias de Souza e Valdei Fernandes de Souza Torrões, Tiago Cavalho Gomes e Maria Leidiane Vieira Mendes, Rua Sérgio Correia, Maria da Conceição Pereira e Vicente de Carvalho Pereira, Rua Antônio Alves da Costa, Terezinha Pereira Paiva e Antônio de Paiva Oliveira, Rua Aleixo Vieira. Falecidos: Maria das Graças Leitão, Antônia Rodrigues da Costa, José Cícero da Costa, Antônio Mendes Lopes, João Firmino de Araújo, Isabel Rodrigues dos Santos, Raimunda Alves Souza, Luzinon de Paula, Francisco Soares Mineiros, 2 anos de falecimento, Maria Soares Melo, Antônio Gomes do Nascimento, conhecido por Antônio Amaro, falecido ontem. Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos. O que nós estamos procurando? Esta pergunta, feita outrora a 2 discípulos de João Batista. Jesus a faz a todos nós. Estamos procurando Jesus. Buscamos um sentido para a nossa vida pessoal e comunitária. Hoje, nós também queremos dizer ao Senhor: fala que eu te servo e escuto. Celebramos o dia do Senhor e da comunidade, testemunhando o amor de Deus. E celebramos também porque outras pessoas, antes de nós, testemunharam que este é um momento privilegiado em nossa vida. Pois é grande a nossa comunhão com Deus. Somos todos membros do corpo de Cristo. Nesta celebração, queremos sentir de novo que o corpo de Cristo e o corpo das pessoas são sagrados. E é a partir dos nossos corpos que queremos glorificar a Deus, que é vivo e verdadeiro. Com alegria, iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim.
Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao seu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nós vamos vivenciar essa semana que a igreja chama a segunda semana do tempo comum. Nós vivemos o Advento, esse período do Natal. Agora é o tempo comum, que na verdade ele vai ser só alguns domingos, porque logo mais tem já a Quaresma, quarta-feira de cinza, e depois a Quaresma com o tempo bonito que nos leva à ressurreição da Páscoa. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a ouvir a palavra de Deus, estar na casa do Senhor e deixar que essa palavra possa tocar o nosso coração e nesta semana conduzir cada passo que a gente vai dar. Vamos, no início da celebração, fazer o nosso exame de consciência pedindo perdão dos nossos pecados. Nesse instante de silêncio, vamos pedir perdão pelas vezes que nós não permanecemos no Senhor, não somos constantes. Vamos pedir perdão pelas vezes que a gente não escutou a sua voz, a voz que nos chama a estar com Ele, a estar com as pessoas, fazer o bem. Peçamos perdão pelas nossas infidelidades a Deus na nossa família. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de Pai sabe perdoar, vosso coração de filho sabe perdoar, vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade. Tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade.
Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor cantando. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei,
volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Então eu vos disse: Eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechai os meus lábios. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornificador fica contra o seu próprio corpo. Ou iguarias que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus.
E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos todos de pé para aclamar o Santo Evangelho cantando. O Evangelho é a boa nova que Jesus Cristo veio ao mundo anunciar. Falou do reino, do compromisso, disse a verdade para o mundo libertar. A tua vida, Senhor, é nossa vida. Tua missão é nossa missão. O Evangelho será nossa medida e a nossa força será a comunhão. E a nossa força será a comunhão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Senhor, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo comum, Jesus chamando os seus primeiros seguidores, depois alguns se tornam apóstolos. Nós ouvimos também na primeira leitura o chamado de Samuel. Deus nos chama a estar com Ele, Deus nos chama a permanecer com Ele. Nessa primeira leitura do livro do 1 Samuel, traz então esse chamamento, a vocação de Samuel. E aí a gente compreende que o chamamento é sempre uma iniciativa de Deus. O primeiro passo é sempre de Deus. Ele que nos chama. Por isso que nessa leitura fala, Samuel está dormindo e o Senhor chama por 3 vezes: Samuel, Samuel. E ele diz sempre: estou aqui, estou aqui. E ele vai procurar Eli, que é o sacerdote, como se fosse o padre. E aí ele diz, Samuel diz: o senhor me chamou? Ouviu uma voz? Não, não chamei. Por 3 vezes. Na terceira vez, Eli, já vivido, ele diz assim, olha, ele imagina, não, isso aí, essa voz que ele está ouvindo, é Deus que está chamando ele. Aí ele diz, olha, pois quando essa voz te chamar, você diga assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim Samuel fez, deita novamente, e a voz diz, Samuel, Samuel. E ele responde, fala, que teu servo
escuta. Deus nos chama e a parte da gente é escutar. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. O Senhor quer que a gente quer que nós sejamos pessoas que o escutam, que escuta a sua palavra, que guarda no seu coração e tenta viver. Nós estamos na missa cada domingo pela manhã, a gente vem escutar a palavra de Deus. Entre um cochilo e outro, a gente escuta a palavra de Deus de manhã. A gente escuta e sai para nossa casa. E aí a gente vai tentar viver essa palavra. O escutar quer dizer colocar em prática. Escutar não é só um som, é respeitar a voz do Senhor e vivenciar. Na leitura ainda, tem um detalhe que diz assim, Samuel, não, antes de ouvir essa voz de Deus, né? Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Ele parece que não tinha tido o toque da palavra de Deus, ele não conhecia o Senhor. Esse não conhecia o Senhor, muitas vezes somos nós, que às vezes estamos na casa do Senhor, já somos católicos há muito tempo, e parece que não o conhecemos ainda, não tivemos uma experiência de fé. Sabe, uma pessoa que é casada, que ela já está há muito tempo casada, e de repente aquela pessoa apronta alguma coisa, aí você diz assim, realmente eu não te conhecia. Assim somos nós às vezes, não conhecemos o Senhor suficientemente, não sabemos a sua palavra. É igual, às vezes, quando eu vou almoçar na casa de alguém, ou quando eu estou assim com um jovem, que começa a fazer 101 perguntas, né? A gente senta para almoçar e a pessoa pensa que está de frente com o Gabi, e começa a fazer pergunta, né? E nas perguntas, a pessoa, quando aí, uma coisa bem simples, às vezes eu respondo a pessoa, eu não sabia. Tipo essa palavra, eu não conhecia. A gente às vezes está na igreja há muito tempo e não conhece. Aí tem duas maneiras aqui. Não conhece no sentido que a gente não busca conhecer mesmo, de ler mais, ler a Bíblia, ler o catecismo da igreja, o que diz, o que pensa a igreja. E também tem o conhecia dessa experiência de amor, de não deixar o coração aberto. A gente vem e não está o coração aberto. Mas Samuel, ele abriu o coração e teve a experiência com o Senhor. É tanto que no finalzinho da leitura diz assim, Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e ele não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Eu fico imaginando, assim, quando a gente era criança, que a mãe manda a gente fazer um mandato, vai ali, bem ali, deixar as coisas ali, vai deixar ali, sei lá, uma vasilha com alguma coisa. E a mãe diz, cuidado para derramar, não desperdice nada. Samuel não deixava cair nenhuma palavra na sua caminhada. Cada missa que eu vou, nenhuma palavra cai. Cada acontecimento da minha vida é como Deus que me fala e eu não deixo cair nada. Aquela palavra eu guardo e vou meditar. Eu vou refletir. É igual também quando acontecem situações na nossa vida. Se nós tivéssemos tempo e a gente parasse agora e disse, olha, eu quero que vocês parem agora 2 minutinhos, 5, e vamos pensar essa semana que passou. Que situações você lembra dessa semana? Um acontecimento bom ou ruim? Ali, será que não foi Deus querendo me dizer alguma coisa? Será que nas pequenas coisas eu não posso enxergar Deus me falando? Se eu fizer isso, eu vou fazer igual Samuel. Não vou deixar nenhuma palavra cair por terra na minha caminhada. Na segunda leitura, nós ouvimos aqui São Paulo falando aos coríntios, a comunidade de Corinto, e aqui ele, no contexto de um povo muito depravado, no uso do corpo,
eles pensavam assim: bom, Jesus está já vindo, então é como se desprezasse o corpo, então o corpo não valoriza, o corpo é para ser usado no sentido sexual. Então, pelo que São Paulo diz, né, parece que é hoje. Ele diz assim: o corpo não é para imoralidade, mas o corpo é para o Senhor. Porventura, vocês ignoram que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, quem escuta o Senhor, não é? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, fuja da imoralidade. Qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Como a gente muitas vezes não conhece algumas palavras e o sentido dela, fornicador, o padre precisa explicar. Fornicador é a pessoa que mantém relação sexual antes do casamento. Uma pessoa que está junta, que não casou, está sendo fornicador. Uma pessoa, um jovem que tem uma vida sexual ativa, está sendo fornicador. Parece que isso não é pecado mais, mas o 6º mandamento não foi rasgado dos mandamentos. Não pecar contra a castidade. E aí, o que Paulo está lembrando? Vocês ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito? Ou seja, vocês ignoram que dentro de nós habita o Cristo? E que aí deve ter todo respeito? Se nós somos chamados por Deus, nós somos convidados a viver, a ter uma vida coerente com esse chamado do Senhor. O Senhor não nos chama para imoralidade. O Senhor não nos chama para viver no mundo sexualizado, no sentido quase animalesco. A gente tem que manter, acima de tudo, o respeito. Às vezes a gente pensa que o mandamento da igreja é apenas uma norma de poder ou não poder. Aquilo que não se pode é aquilo que faz mal a nós. Esse mandamento, por exemplo, não pecar contra a castidade, não é apenas uma norma, faça ou não faça. Há tantas dores, há tantos sofrimentos provocados por este pecado, pessoas que usam o outro, pessoas que tratam o outro como objeto, e aí que marcas ficam naquela pessoa de dor? No Evangelho, meus irmãos, temos também aqui um chamado, um encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Aqui eu queria colocar duas questões. A primeira coisa é: o ser humano tem uma sede de Deus. João Batista aponta Jesus, ali está o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos se aproximam de Jesus e Jesus faz a grande pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Essa pergunta, ela é muito forte. Nós, como seres humanos, estamos procurando a felicidade, estamos procurando uma vida em paz. Cada um de nós está à procura, seja de felicidade, de amor perfeito. Só Deus. Só Deus nos concede tudo isso em Jesus. A felicidade em Jesus. O amor verdadeiro e completo em Jesus. O que vocês procuram? A gente pode procurar muitas coisas, mas procuremos a Deus, porque Ele preenche a gente. E uma vez que o procuremos e uma vez que o encontremos, vamos permanecer. Aqui é a segunda coisa que eu queria focar. O texto diz que eles encontraram Jesus e permaneceram com Ele. O que estás procurando? Eles respondem: Mestre, onde moras? Jesus diz: venham ver. Eles foram ver onde Jesus morava e nesse dia permaneceram com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vem se encontrar com o Senhor, mas não pode ser esporádico,
de vez em quando, precisa ter uma permanência. Seria muito bom que no início desse ano a gente começasse a ler a Bíblia, começando a ler, por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João vai usar muito esse verbo, permanecer. Lá no capítulo 15, ele diz, permanecer em mim e eu permaneço em vós. Não apenas se aproximar de Jesus, mas permanecer, constância. Quando no texto aqui, diz assim, que eles perguntam a Jesus, onde moras? Saber onde mora, que eles querem, né? Pergunta, saber para poder estar com Jesus. E aí, meus irmãos, estar com Jesus, permanecer de forma, repito, contínua na oração. Uma forma de permanecer com Jesus é nossa oração. Meditar a sua palavra, como eu disse, lendo o Evangelho, frequentando assiduamente os sacramentos, a Santa Missa, a confissão, o matrimônio, frequentando, ou seja, sendo assíduo. Em resumo, o Papa Francisco diz, procure Jesus, encontre com Jesus, siga Jesus. Esse seguir aqui no sentido de permanecer. Então vamos gravar essas 3 palavras, procurar Jesus, encontrar-se com Jesus e seguir Jesus, ou seja, permanecer com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada prece vamos dizer assim, lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor. Dos ministros ordenados, testemunhas do vosso amor. Lembrai-vos, Lembrai-vos, Senhor. Dos jovens que vos buscam. Lembrai-vos, Senhor. Das famílias de nossa comunidade. Que Lembrai-vos, vivem com fé e piedade. Lembrai-vos, Senhor. Dos casais que buscam a santidade. Lembrai-vos, Senhor. De nossa comunidade de fé. Lembrai-vos, Senhor. Da nossa diocese, que este ano celebra seus 60 anos de instalação. Lembrai-vos, Senhor. Das comunidades e da paróquia que festejam São Sebastião. Lembrai-vos, Senhor. E de todos os nossos dizimistas. Lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, de cada um desses dizimistas aniversariantes. Hoje, Vicente Marques Barbosa, Cajás do Jorge. Dia 15, Maria de Fátima Mendes Moura, da Rua Antônio Alves da Costa. 16, Marcelo Barros do Carmo, Rua Gaudêncio Moreira. Angelina Rodrigues da Silva, da Rua Francisco das Chagas. Dia 17, Francisca Martins Taveira, do Mulungu. José Santiago Rodrigues, Rua Padre Hélio. Antônia Gomes do Nascimento Neta, Lagoa do Barro. Francisco Mendes Oliveira, da Água Branca. Otília Fernandes da Conceição, da cidade. Antônio dos Santos Gomes de Souza, Buriti dos Brais. Dia 19, Joaquim Bernardino de Andrade, da BR. Maria Auxiliadora Alves de Araújo, da cidade. Ana Kessia Lopes Dias, da Rua Raimundo Evaristo. Antônio Edson Lopes Teixeira, do Mulungu. Dia 20, Adelina Melo Marinho, da Rua Leixo Vieira. Maria Auxiliadora Vieira Barros, da cidade. Maria da Conceição Pereira, também da cidade. Sebastiana Lopes Mateus Souza, do Mulungu. E Maria do Carmo Rodrigues Carlos, da cidade. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos também dos casais dizimistas que estão aniversariando nessa semana. Dia 15, hoje,
Maria da Conceição de Paula Santos Rodrigues e Vicente Aleixo Rodrigues, da cidade. Dia 16, Luzinete Gomes Dias de Souza e Valdei Fernandes de Souza dos Torrões. Dia 17, Tiago Carvalho Gomes e Maria Leidiane Vieira Mendes, da rua Sérgio Correia. Ainda Maria da Conceição Pereira e Vicente Carvalho Pereira, da cidade. E dia 18, Terezinha Pereira Paiva e Antônio de Paiva Oliveira, da rua Leixo Vieira. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os jovens e adultos que estão se preparando e organizando o retiro de carnaval, para que seja um tempo de os jovens e os adultos se aproximar de Ti. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Nesse momento de silêncio, cada um pode fazer outro pedido que está no seu coração. E quem está ouvindo pela rádio também pode fazer seu pedido. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. Pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir e partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. Pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria,
juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ao Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra vos proclamam glorioso, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana ao Rei. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, agora, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas oferendas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Hilton, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos que nesta vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Cada um agora pode lembrar das pessoas falecidas. Maria das Graças Leitão, Antônia Rodrigues da Costa, José Cícero da Costa,
Antônio Mendes Lopes, João Firmo de Araújo, Isabel Rodrigues dos Santos, Raimunda Alves Souza, Luzinon de Paula, Francisco Soares Mineiro, Maria Soares Melo, Antônio Gomes do Nascimento. Acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende-nos a paz. Nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Um grande convite o Senhor nos fez, e a igreja repete toda vez: feliz quem ouve e alegre vem, trazendo consigo o amor que tem. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus.
Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Um dia por nós o Senhor se deu, do sangue da cruz o amor nasceu, e ainda hoje ele dá vigor aos pobres, ao fraco, ao pecador. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Se o homem hoje deseja viver, não deixe de ouvir o que a igreja diz. Procure sempre se aproximar do Deus feito pão para nos salvar. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Há várias maneiras de oferecer, efeitos diversos pode conter. Não nos suceda comer em vão aquilo que é fonte de salvação. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito do vosso amor, e fazei que vivam sempre unidos os que saciastes com o único pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Rezemos por nossa família, pelos pais que estão dando nome para a catequese. Rezemos também pedindo bom inverno, que o Senhor possa conceder a nós estas graças. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Então nós lembramos que, de fato, pode sentar, continua as inscrições para a catequese de primeira Eucaristia, a partir de 8 anos. Você dá o nome ou aqui na secretaria, ou procura alguns catequistas e dá o nome. E também para a crisma a partir de 13 anos. E se um adulto não é crismado, quer entrar também, pode dar o nome, que a gente vai ter turmas de adultos. Avisos da semana. Logo mais, 10 horas, tem missa no Pau d'Arco. 5 da tarde, Igreja de Fátima, missa, e aqui 19 horas. Amanhã, segunda-feira, programa de rádio e, como sempre, a celebração na Igreja de Fátima, 19 horas. Terça-feira vai ter o ensaio dos jovens do Carnaval com Cristo.
quarta-feira, o texto dos homens, novamente lá na igreja de Fátima, quarta-feira. Quinta-feira, dia 18, encontro de jovens à noite no salão paroquial. Quinta-feira. Não esqueçam. Eu já antecipo, na outra semana, que é dia 23, a terça-feira, na outra, nós teremos aquele encontro com os casais, com a família, então vocês já coloquem na agenda de vocês, tá bom? Eu vou fazer... Tem aviso, Diego? Eu vou fazer a prestação de contas e depois os jovens têm os avisos. Prestação de contas do mês de... Cadê Jesus? Do mês de dezembro, né? Que nós estamos... Eu acho que é isso. O mês de dezembro. Vamos ver se eu acho aqui. Venham aqui os jovens fazer logo os avisos, porque eu não estou achando aqui. Isso. Bom dia a todos. Então, a gente queria fazer um convite bem especial, né, para todos que estão aqui. Está chegando aí mais uma edição do Carnaval com Cristo 2024. Será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, né? Nos dias de Carnaval, o sábado, domingo e a segunda de Carnaval. E lembrando que o sábado e o domingo será o dia inteiro para os jovens. Então, atenção, jovens que estão aqui, vocês já estão mais que convidados. Vocês que são pais, né? Chamem os filhos. Daqui a pouco eu vou falar da camisa, mas comprem a camisa, motive para ir. E lembrando que o terceiro dia será também para os adultos. Então, jovens e adultos, a partir das 3 da tarde. E o local será no ginásio municipal. Então, vai ser um evento muito legal. Todas as outras edições já nos provam isso, né? Que é muito bom, que vale a pena, que os jovens saem de lá felizes, revigorados. E por falar em revigorados, o tema deste ano é: aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar. Então, a gente não pode se cansar, e só em Deus que a gente não se cansa, né? Então, fica aí para vocês o convite, Carnaval com Cristo 2024, dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no ginásio municipal. Lembrando que o terceiro dia é para toda a família, então pode levar a criança, levar o pai, a mãe, vai ser muito massa. E tem as nossas camisas, né, que inclusive alguns já estão recebendo. O valor da camisa é R$ 27,00. Vocês podem encomendar com a Vânia ou também com a Heloísa. Na secretaria da paróquia, se ainda tiver algumas, não sei, vocês podem passar lá. Mas essa é a camisa, né? Está bem bonita esse ano, o pessoal aí está admirando as cores. Então, vocês podem encomendar. Tem também uma rifa que está acontecendo aí em prol do Carnaval com Cristo, que é de um relógio de marca importado, camisa de time do Fortaleza, do Ceará, e também 2 camisas dessas. E é só R$ 5,00 o ponto. Então, é muito acessível, todos podem colaborar. Eu estou vendendo, caso alguém queira me procurar daqui a pouquinho. E o Gonçalo vai falar o que é que tem neste Carnaval com Cristo. Nesse Carnaval com Cristo desse ano vai ter pregação, vai ter adoração, vai ter dança, teatro, louvor. Então vai ser muito massa, vai ter animação. Então, acho que não percam, né? Pais, mães responsáveis, convidem, motivem, jovens, venham, não perdam. É uma experiência inexplicável. Só venham. Então, muito obrigada a todos e bora para o Carnaval com Cristo. Muito bem, obrigado. A gente já quer agradecer as pessoas que a gente tem alimentação, né? E aí muitas senhoras e pessoas já nos procuraram que querem ajudar com a alimentação. E se você quiser ajudar também, pode procurar a Luciene, a Alice, a Eclésia, o Olívio. Tem várias pessoas, a Elizabeth, tá bom? Ontem a gente teve uma reunião online com os jovens do interior. E aí a gente comentando por que valia a pena vir para o Carnaval com Cristo, e surgiu lá um testemunho que eu não sabia, por exemplo.
o Wellington da Serra me falando que teve uma pessoa, né, um jovem que veio ano passado da Serra, e ela viu lá sobre batismo, e ela não era batizada, esse jovem, não era batizado. E aí ele foi tentar saber a informação, entrou no catecismo, e eu batizei agora no final do ano. Eu nem sabia disso, eu não sabia que era por causa do Carnaval com Cristo, né? Então, não só esse exemplo, mas tantos exemplos que a gente faz bem, né? Levando esses jovens. E os adultos começam com o texto da misericórdia na segunda-feira, tá bom? Já prepara aí o abadá. Essas camisas também é para os adultos, viu? A Delfina quer cortar e fazer um abadá. Não, não pode cortar, tá? Não pode, viu? Deixa eu... Agora sim, agora fazer a prestação de contas do mês de dezembro. Pronto, é isso aqui. Então, as entradas do mês de dezembro de 2023, certidões de batismo, certidões de casamento, R$ 1.125. Coletas das missas da cidade do interior, R$ 2.663,75. Artigos religiosos, R$ 48,00. A coleta de evangelização, que é aquele envelope que vocês entregaram, que vai para a diocese, que é para a evangelização do Brasil, R$ 1.737. O dízimo de dezembro deu R$ 16.022,75. Graças a Deus que as pessoas viram que não tem o 13º e fizeram a sua doação a mais. Então, a nossa gratidão. Total de entradas, R$ 21.797. Os gastos, as saídas, encargos sociais dos funcionários, R$ 1.724,61. Energia, água, internet e rádio, R$ 1.024,02. Alimentação da casa paroquial e limpeza, material de limpeza da igreja e do salão, R$ 866,95. Contabilidade, R$ 240. Salário dos funcionários, com a parte do 13º deles, e salário do padre, R$ 8.301,84. Plano de saúde, R$ 380. Sistema de informática, R$ 263,79. O material das novenas, o Natal, R$ 270. Aqueles livrinhos, né, que nós recebemos. Compra de hóstias, incenso, R$ 265,92. Ajuda de custo do seminarista, R$ 300. Os carnês do dízimo, que vocês recebem quando começa o ano, né, um novo carnezinho, R$ 234. Material que nós gastamos, compra de tecido para o musical de Natal, R$ 186,10. A porcentagem do dízimo que volta para as comunidades, R$ 3.302,10. Combustível, R$ 360,04. 15% que vai para a diocese, R$ 3.432,44. Total de saídas, R$ 21.151,81. Como havia entrado R$ 21.797, saldo para janeiro de R$ 645,19, nossa gratidão. Aqui não entra as novenas, né, do Natal, que só entrou no mês agora de janeiro. Então, a nossa gratidão, e também gratidão aos novos dizimistas. Naquele pedido da gente, do final do ano para agora, vários dizimistas, né, que disseram assim, não, eu quero começar também me aproximando de Deus, sendo fiel à igreja, sendo dizimista. Então, a nossa gratidão de coração a vocês. Vamos rezar a São José, pedindo chuva? Ó glorioso São José, que nas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu,
valeu-me São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos uns aos outros, dando paz de Cristo. Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Ah, minha alma glorifica ao Senhor. Ah, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ah,